Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato com tempos definidos para perguntas, comentários e respostas. Assim a gente equilibra bem os dois lados da questão. E os dois lados da questão vão ser, mais uma vez, a questão a respeito dos dons espirituais. Os nossos temas são sempre sugeridos pelos telespectadores e telespectadoras e esse é um dos assuntos recorrentes. Muita gente quer saber, afinal de contas, os dons que foram derramados sobre o início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, né, continuam vigindo até o fim da nossa era, com a volta de Cristo, ou o cumprimento da profecia de Joel, porque quando Pedro começa a explicar o que está acontecendo para os habitantes de Jerusalém, ele cita Joel, ele fala, olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de Joel. E quando a gente vai para a profecia de Joel, vemos que ali o apóstolo, o profeta anuncia que Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne, os velhos sonhariam, os jovens profetizariam, haveria uma série de manifestações assim como não havia acontecido antes na história. E aquilo, diz o apóstolo Pedro, começa ali no Pentecostes. Tá bom, a gente continua lendo o livro de Atos e vê que, de fato, os dons vão se multiplicando e continuam vigindo. Porém, quando a gente olha para a história da igreja, percebemos uma interrupção na manifestação desses dons até bem recentemente em nossa história, quando, de novo, explodem os dons, principalmente no mundo pentecostal. Aliás, a origem do mundo pentecostal é exatamente a manifestação dos dons espirituais, como línguas, profecia, interpretação de línguas, visões, curas e assim por diante. A questão não é tão simples, porque quando você olha para a profecia de Joel, ele diz que o derramamento do Espírito com todas essas manifestações carismáticas seria seguido por manifestações no céu, né? O sol se converteria em trevas, a lua em sangue, e, enfim, coisas que o Senhor Jesus disse que vão acontecer marcando o seu retorno. E não aconteceram no Pentecostes, e não aconteceram até agora. Será que a profecia de Joel teve o seu cumprimento interrompido até a volta de Jesus, quando acontecerem esses sinais no céu? E aí, então, retomam-se todos aqueles outros dons? Ou os dons continuam vigindo durante a história da igreja até a volta de Jesus? Ou seja, a profecia de Joel continua se cumprindo até que ela se cumpra total e cabalmente. Esse é o assunto do debate. Preste atenção, um cessacionista vai defender o ponto de vista de que os dons tiveram um papel no primeiro momento da história da igreja, né? Até o fechamento do cânon ou algo semelhante, e um continuista vai dizer que não, que os dons continuam valendo. Há problemas para os dois lados. Eu quero muito ver, juntamente com você, assistir de camarote, como é que eles vão responder às questões que tanto uma posição quanto outra suscitam a respeito desse palpitante tema. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje nós teremos uma estreia aqui no programa. Conosco, pela primeira vez, o reverendo Marco Antônio Rodrigues. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. É uma honra estar aqui no programa, um privilégio. Espero poder contribuir com esse debate, com esse tema tão, como diz, tão intrigante para muitos. Sem dúvida. Seja muito bem-vindo, boa estreia. Onde fica a Igreja Presbiteriana que o senhor pastoreia? Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana do Parque Buturuçu, fica na região de Emiliano Matarazzo, uma travessa da Avenida Buturuçu ali. É uma igreja aconchegante, pequena e que tem sido uma bênção na minha vida.
Emelino Matarazzo, Zona Leste. Zona Leste de São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, você já conhece, pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão, ele que é cantor, músico, compositor e escritor, além de pastor. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Reverendo Marco, prazer mais uma vez. E como sempre, né? Uma honra estar aqui, cooperando para que o reino de Deus continue crescendo, né? Amém. Aproveitando essa grande oportunidade que o programa Vejam Só tem trazido para o meio evangélico, meio cristão, né? Onde fica a Igreja Batista Remissão? Nós estamos ali na cidade de Caieiras, no bairro de Laranjeiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Caieiras é Grande São Paulo? É, Grande São Paulo. Depois do bairro de Perus, aqui já começa Caieiras ali. Legal. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Vamos assistir a matéria que o Zeca preparou e que coloca o nosso tema em tela. Vejam só. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Depois de enumerar as nações do mundo e descrever a reação do povo ao milagre de Pentecostes, Lucas focaliza a atenção no sermão que Pedro faz nessa manhã. O sermão em si é um modelo para outros sermões e discursos registrados em Atos. Em sua mensagem, Pedro começa explicando o acontecimento propriamente dito e citando a profecia de Joel. Depois, ele prega o Evangelho de Cristo, referindo-se ao sofrimento, morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Por último, exorta os presentes a que se arrependam e sejam batizados. Pedro começa seu sermão citando a Escritura do Antigo Testamento. Ele pratica o que Jesus ensinou aos apóstolos, a saber, primeiro citar a Escritura e depois mostrar seu cumprimento e aplicação. Pedro cita o profeta Joel, que prediz o derramamento do Espírito Santo, trecho que lemos no início. E aqui chegamos ao ponto que queremos estudar nesse debate de hoje. A profecia de Joel, citada no Pentecostes, foi interrompida até a volta de Cristo? O Espírito foi ali derramado, e agora só quando da chegada do dia do Senhor ela terá o cumprimento completo? Essa pergunta coloca frente a frente aqueles que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram e os estudiosos que aceitam que os dons espirituais estão ativos e presentes em nossos dias. De qual lado teológico você está? Acredita em qual interpretação bíblica? Bom, fique ligado. O seu lugar independente do lado é aqui no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. As regras do debate, que a gente chama de presidencial, porque tem os tempos definidos, exigem que sempre comece o debatedor mais velho. Conosco hoje o reverendo Marco Antônio Rodrigues. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Parque Boturuçu, na Zona Leste de São Paulo, na região de Emelino Matarazzo. E ele vai estrear hoje, né? E como ele é o mais velho, ele vai começar. Então, o que eu vou pedir para o senhor fazer, pastor Marco Antônio, é em 3 minutos dizer para nós qual vai ser a posição, explicar para nós a posição que o senhor vai defender no programa. Ok. Bom, Pedro, ao justificar o que estava acontecendo, ele realmente reage aos comentários de alguns ali que diziam que os discípulos estavam embriagados, e isto era muito cedo para esse tipo de atitude, além do que não seria uma atitude normal. E ele então reage dizendo que aquilo não era, eles não estavam embriagados, mas se cumpria ali aquilo que
havia sido profetizado por Joel. Eu entendo que esta alegação de Pedro, na verdade, ela aponta para um cumprimento pontual, porque o Pentecoste, embora muitos queiram associar a descida do Espírito ali a outros eventos na história da igreja, ele é pontual, ele vem dentro do contexto histórico de Lucas, Atos, dentro do contexto histórico doutrinário de Lucas, Atos, ele vem concluir ou completar a obra. Assim como a ressurreição, ela aponta para o cumprimento da obra de Cristo na cruz, ela valida o cumprimento, mostra que o Pai endossou o cumprimento da obra de Cristo na cruz. O Pentecoste, ele vem ali demonstrar que agora Cristo está entronizado à destra de Deus. Então, não é que há uma profecia que foi interrompida, mas uma profecia que foi completada ali. Mas a profecia citada, ela tem 2 momentos. Na verdade, entendo que existem de fato 2 momentos. Há um momento em que ela se cumpre ali mostrando esse início, essa nova era da história do povo de Deus, né, que se inicia com a igreja, e ela aponta agora para o final dos tempos, para a volta de Cristo, mostrando ali nos versículos finais, aqui nos versículos 19 e 20, os sinais que vão acompanhar a volta de Cristo. Então, não é apenas uma profecia que se continua durante toda essa era. De fato, reconheço que são os últimos tempos, que começam com a primeira vinda de Cristo e vão até ou com a ascensão de Jesus Cristo e vão até a volta de Cristo. Mas ela não são sinais que acompanham toda a era, mas que marcam essas divisões, marcam essa mudança, essa entrada de uma nova era, onde não mais apenas um grupo específico, algumas pessoas detêm a questão da profecia, como eram os profetas no Antigo Testamento, mas agora todos os crentes agora vão profetizar, no sentido de profetizar sendo falar da palavra de Deus. Muito obrigado. Esse foi o reverendo Marco Antônio Rodrigues, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que explicou o ponto de vista que ele vai defender. Pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão. O senhor é autor do livro que a gente vai sortear aqui, né? Sim. Mostra o livro dele, por favor, Angélica. Olha lá. Muito prazer, eu sou você. É um livro de coaching espiritual, é assim que fala? Um coach cristão, né? Legal. Um viés mais... Mas tá bem com elementos cristãos, assim, bem evidentes, né? Muito bom. E no tema de hoje, o senhor vai defender qual ponto de vista? 3 minutos para o senhor. Então, olha, eu defendo exatamente o oposto do reverendo Marcos, porque eu entendo que quando Pedro, então, ali, ele diz que naquele momento estava se cumprindo o que o profeta Joel havia dito, ele restringe a profecia a um momento. Qual momento? Os últimos dias. Então, ele entende que ali os últimos dias já estavam acontecendo. Então, houve a derramação, o derramamento do Espírito Santo de Deus, mais os dons espirituais, as profecias, os sonhos, as experiências que se seguiram, afora o próprio derramamento aqui no início do capítulo 2. Então, essa profecia, ela teve início ali. Os últimos dias continuam, porque vivemos ainda os últimos dias. Então, houve esse primeiro momento que se cumpriu. Deus continua derramando o seu Espírito, continua abençoando e dando dons aos homens. Isso ainda permanece. Agora, o segundo momento dessa profecia ainda ocorrerá. Como aqui no versículo 20... o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, fecha-se esse período iniciado lá, que Pedro, então, diz, isso que vocês estão vendo é o que profetizou Joel. Então, eu não creio que houve uma interrupção e nem um cumprimento, né, exato. Então, findou-se ali um primeiro momento. Não, porque eu creio que continua, né, um continuista.
Deus continua derramando do seu Espírito e batizando no Espírito e derramando os seus dons. Porque se a gente tiver que interromper a profecia de Joel, a gente não vai ter que dar vigência apenas para os dons, mas para o derramamento do Espírito também, porque é tudo dentro de uma mesma profecia. Então, iniciou-se ali naquele primeiro momento, e vamos lembrar que no contexto de Joel, o Espírito Santo não era de todo o povo não tinha o Espírito de Deus, como hoje temos aquele que crê. Então, é por isso que eu disse, se a gente tiver que suspender, dar um stop, um break nessa profecia de Joel, nós vamos ter grandes problemas, porque não vamos ter que suspender só os dons, mas até o próprio derramamento do Espírito nos homens e nas mulheres, nos que creem, nós teremos que também suspender isso. Então eu defendo que não, a profecia de Joel, ela está aí, continua, até que então venha a segunda parte, né, onde então se cumprirá, de fato, até o último dia. Muito obrigado, esse foi o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. E agora é você que responde a nossa enquete. Ela está publicada no facebook.com/programa Vejam Só, e ela tem os seguintes termos. Vamos lá? Você acredita que o cumprimento da profecia de Joel foi interrompido até a volta de Cristo? Lembrando que a profecia de Joel fala do derramamento do Espírito, os dons, e também dos sinais no céu. Então, os dons continuam vigindo até que os sinais do céu apareçam, ou esses dons foram dados naquele momento, depois suspensos e voltarão depois dos sinais do céu? Você responde sim ou não. E a gente vê no final do programa até o momento da gravação, né? Como é que vai estar essa enquete, tá bom? Não esqueça que a AGRADE, a Academia Teológica da Graça de Deus, é a nossa patrocinadora, e anote o telefone para que você possa se informar a respeito dos cursos que a AGRADE mantém, inclusive de escatologia. Aliás, estou terminando um curso de escatologia toda terça-feira ali na sede da AGRADE. O telefone para onde você vai ligar amanhã no horário comercial: 0 operadora 11 31 15 0819 315089. A grade tem uma infinidade de cursos, são muitos cursos, inclusive vários deles novos, né? Bastante novos. Você vai se informar direitinho. Pode dizer onde você mora no país, no Brasil. Ela vai dar o endereço da grade mais próxima de você e dizer quais cursos são mantidos ali nesse endereço. Nem todos os endereços, são mais de 600, né? Tem todos os cursos. O curso bíblico está em todos. Você pode começar estudando a Bíblia, é ou não é? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo se a profecia de Joel, que o apóstolo Pedro diz que começou a se cumprir em Atos 2, né, no dia de Pentecostes, foi suspensa, né? Porque lá há o derramamento do Espírito com dons. E para vários irmãos e irmãs, os dons carismáticos cessaram depois do fechamento do cano. Para outros, eles continuam, né? E como a profecia de Joel ainda não se cumpriu inteira, Jesus não voltou, né, com os sinais que Joel fala lá, o sol escuro, a lua vermelha de sangue e tudo mais. Então, será que a profecia foi interrompida? Nós temos dois debatedores. O pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, diz que não. E o reverendo Marco Antônio Rodrigues, da Igreja Presbiteriana do Brasil, crê numa interrupção de algum sentido. E ele, como ele é o mais velho, ele vai começar a inquirição. O senhor tem 3 minutos, reverendo. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que eu creio plenamente que o Espírito Santo continua atuando. E quando eu falo em cessação de dons, são aqueles dons de expressão verbal, profecia, falar em línguas e, em alguma medida, o dom de cura que são revelados em algumas páginas do Novo Testamento. A minha pergunta eu creio que o pastor Fabrício, ele entende que o cânon foi fechado em um certo momento da história da igreja, houve ali uma definição dos livros da Bíblia. Como o pastor concilia essa ideia de que nós temos um cânon fechado, mas ainda existe Deus falando, ou existe uma profecia sendo manifesta através das pessoas, e sem que isso
implique numa ampliação do cânon ou em algo diferente daquilo que nós temos já como padrão para as igrejas desde os primeiros séculos da igreja. Essa é a pergunta. Sim. O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi. Então, 3 minutos para o pastor Fabrício. Correto. Olha, eu não entendo que o fechamento do cânon, ele, de alguma forma, ele inutiliza alguns dons sinais, como é entendido por muitos, né? Por exemplo, a profecia. Porque uma vez que nós temos como base fundamental para a nossa vida cristã exatamente a vida da igreja primitiva, então, se tudo aquilo que a igreja vive hoje é perfeitamente verificável na vida da igreja primitiva, nós estamos exatamente dentro do cristianismo genuíno. Muitos entendem, não sei se é o caso do reverendo, que 1 Coríntios 13, então, ali fechou-se, então, porque veio o que era perfeito, no caso, para muitos, o cânon, não entendo assim. Então, ali não se pode, Deus não vai mais falar outras coisas, novidades, mas os dons são exatamente assim. Aliás, principalmente o de profecia, o de revelação. Sim, ele vai trazer algo particular de cada um, sem que isso fira ou interfira na palavra de Deus, nos princípios de Deus, que são exatamente como exemplos que nós temos aqui no próprio Novo Testamento. Dons de profecia que são exatamente demonstrados, como Ágabo, por exemplo, que a gente pode até falar aqui mais para frente. Então, eu não vejo que o fechamento do cânon interrompeu ou limitou os dons de Deus, ou então interrompeu que esses dons sinais, pelo menos de 1 Coríntios capítulo 12, então eles não ocorrem mais, porque hoje nós temos uma palavra escrita. Sim, obviamente, Deus, ele vai falar extremamente pela sua palavra, o compromisso dele é com a sua palavra, porém, os dons também são parte dessa mesma palavra. Então, não há essa interrupção. E eu não vejo nenhum problema, nenhuma violação, ou que isso venha, de alguma forma, gerar uma ampliação da Escritura, de forma alguma. Os próprios dons são parte dessa mesma Escritura. E eles, em exercício, não podem violar a própria palavra de Deus. Uma vez, deixando bem claro aqui, que eu falo dos dons verificáveis, né? Desse Pentecoste verificável, porque infelizmente nós temos Pentecostes aí hoje que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, na minha ótica, não há nenhum problema disso, que o fechamento do cânon, ele não interrompeu nada e nem gera problemas, nem limitação para o exercício dos dons de Deus. Muito obrigado, pastor Fabrício. Reverendo Marco Antônio, seus comentários também, 3 minutos. Bem, eu acho interessante a posição do irmão, porque, na verdade, alguém já disse que se o cânon está fechado, se nós já temos a palavra de Deus definida, qualquer coisa que vier além da palavra como Paulo diz, anátema. Se eu trouxer outro evangelho, seja anátema, ainda que eu mesmo diga outro evangelho. E qualquer coisa que estiver de concordância com a Escritura, na verdade, é desnecessária. Então, eu não entendo o porquê que Deus hoje utilizaria desses dons, e aqui eu estou me referindo especificamente ao dom de línguas, no sentido de que eles trazem uma revelação adicional, porque, afinal de contas, quem tem o dom de línguas, aí usando Paulo, ele tem que ser interpretado, ou a profecia, no sentido de uma profecia, não no sentido de uma referência à Escritura, ou de uma exposição da Escritura, mas de algo que vem sobrenaturalmente sobre o servo, sobre o crente. Qual a necessidade disso? Porque ou seria desnecessário, no sentido de que já está na Escritura, ou se contradiz a Escritura, ou vai além dela, se tornaria algo totalmente desprezível e anatematizado, como diz Paulo. Uhum. É isso? É isso. Tá bom. Muito bem. Agora é a vez do pastor Fabrício Costa. É a primeira pergunta dele. Vamos lá, pastor. Ok. Bom, antes, deixa eu só fechar uma réplicazinha. Os dons sinais, eles não pregam outro evangelho.
de forma alguma. E nem trazem uma nova revelação acerca das verdades de Deus. Eles podem trazer uma palavra específica de alguém acerca de algum acontecimento. Então, não pode ser anátema, porque ele não vai contra princípios nem viola verdades de Deus. Mas ele cumpre exatamente o que Deus determinou. Porque, olha só, o que é que define o dom espiritual? Portanto, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, ele diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos. E aqui no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ponto. E aqui há vários dons que se seguem, na profecia, dons de curar e muitos outros. Então, eles não trazem o outro evangelho, eles trazem o mesmo, e lembrando que os dons são parte desse evangelho. Então, os dons exercem o próprio evangelho. Bom, a minha pergunta é o seguinte, até dentro dessa colocação do reverendo, onde fundamentar esse critério que entende que os dons foram só para aquele momento? Onde se fundamenta isso no Novo Testamento? O senhor entendeu a pergunta? 3 minutos, então, para o reverendo Marco Antônio. Bom, se eu for pegar, não existe nenhuma declaração no Novo Testamento que diz agora os dons tais cessaram. O que nós temos no Novo Testamento, na verdade, além dos textos lá de Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que Paulo trata amplamente da questão de alguns dons que nós entendemos que cessaram, praticamente ele está revelado em Atos. E em Atos, dentro do contexto histórico, teológico de Atos e do propósito de Lucas, ele tem, esses dons se manifestam de uma forma muito sistemática. Primeiro a Jerusalém, depois a Samaria, depois no contexto lá da Cesareia, dos cristãos lá, de Cornélio, quando Pedro vai a Cesareia, e de uma forma talvez um pouco diferente aos cristãos, aqueles discípulos citados em Éfeso, quando Paulo os encontra, e eles se dizem discípulos de João Batista, mas todos eles, dentro do contexto histórico de Atos, eles se referem a uma confirmação dessa mudança que acontece na igreja. Depois, nos outros, há várias conversões em Atos que não se fala em falar em línguas, não se fala em profecia, como Lídia, como o próprio carcereiro, que não há esta ênfase. Não há esta ênfase. Quanto àquilo que Paulo está fazendo em Corinto, ele está, na verdade, trabalhando com o contexto da igreja. Mas ainda assim, nós vemos que naquele momento ainda o cano não estava totalmente fechado. Havia ainda uma possibilidade de entender aquilo. E claro, que nós temos conhecimento dessas profecias naquilo que é registrado na Escritura. Né? No caso dos profetas que estavam e profetizavam durante o período apostólico, eles estavam sob digamos assim, a orientação dos apóstolos, sob a supervisão dos apóstolos. Porque os apóstolos é que vão determinar o fundamento sobre o qual a igreja vai se continuar através dos tempos. É claro, eu entendo que os dons revelados por Paulo na carta aos Efésios, na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, eles são, na maioria deles, ainda permanentes e devem ser utilizados. Mas alguns deles, como o caso da questão da apostolicidade, eles se referiram ao primeiro tempo da igreja. Então, alguns deles realmente não deixaram de cessar. Eu vejo isso na continuidade daquilo que a gente analisa na Escritura. Muito obrigado, reverendo Marco Antônio. Agora o pastor Fabrício, seus comentários em 3 minutos. Então, foi justamente a pergunta que eu fiz. Qual é o critério? Como diferenciar isso? Como fundamentar? Não, aqui, a partir desse momento aqui não acontecerá mais. Porque se a gente for restringir, porque Paulo estava lidando com o contexto da igreja de Corinto, obviamente, mas a carta de Corinto é para a igreja de hoje, é a palavra de Deus.
E Paulo não está encerrando dons ali. Aliás, o capítulo 13 é um parêntese entre o capítulo 12 e o 14. E é interessante que, como já disse aqui no começo, alguns entendem que 1 Coríntios capítulo 13, Paulo está dizendo do encerramento dos dons. Porém, quando você lê o 12 e o 14 posterior, você vê que não é nada disso que Paulo está dizendo, porque ele termina o capítulo 12 dizendo assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele abre o parêntese para falar do amor, da ênfase ao amor, e não somente, né, dos dons, mas se não tiver amor, se não tem nada. Aí ele volta ao assunto e inicia o capítulo 14 praticamente com a mesma fala que ele termina o 12. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, Paulo não encerra dom. Não existe uma vigência para os dons ao longo do Novo Testamento. Agora, essas aplicações de que, igual que o reverendo crê, obviamente é algo que alguém definiu. E a minha pergunta é essa: quem definiu? Com que critério definiu isso? Porque nós não temos base para poder dizer assim, não, até aqui foi, daqui para frente não é mais. Nós não temos isso, porque o nosso exemplo de igreja está aqui. E o que está aqui é instrução para nós até hoje. Então, eu acredito que talvez o senhor possa ainda responder de novo, né? A pergunta que eu fiz, porque eu acho que o senhor não respondeu. Concluiu? Concluí. Muito bem. Primeira rodada encerrada, vamos para a segunda rodada. O reverendo Marco Antônio Rodrigues, da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai fazer então a sua segunda pergunta ao pastor Fabrício Costa. Então, com relação a essa mesma, voltando, a gente vai ficar na mesma questão, de fato, porque nem todos os acontecimentos da obra de Cristo são perpetuados, né? Se você pega o livro de A Carta aos Hebreus, nós percebemos que o escritor aos Hebreus fala de que a obra de Cristo é única na cruz, ela não pode ser refeita, porque ela é absoluta, perfeita e definitiva. Dentro desse contexto, a ideia do Pentecoste, e a ideia, porque aqui nós estamos falando de Atos 2, a ideia do Pentecoste, ela é uma ideia que está ligada intimamente à conclusão da obra de Cristo. Porque Jesus disse, esperai até que venha o Espírito Santo. Da mesma forma que, ligando e citando lá Lucas 3, quando João Batista fala, virá aquele que os batizará com fogo. Na verdade, alguns aspectos da nossa fé, embora os efeitos permaneçam, eles são concluídos alinhados. Agora, a minha pergunta é, diante desse quadro, alguém que tenha hoje uma revelação bíblica, ainda que, como o irmão disse, respeito a opinião do irmão, ela esteja de acordo com a Escritura, né? Claro, se ela não estiver de acordo, não tem como. Mas se alguém que tem uma revelação bíblica, essa revelação ela é inferior às revelações da Escritura? De que forma ela se relaciona? Ela confirma a Escritura? Se eu tenho a Escritura, por que eu preciso de uma nova revelação? Essa é a pergunta? O senhor entendeu? Entendi. Então, 3 minutos para o senhor. Então, vou finalizar de novo o finalzinho da sua. Olha só, essa questão de perpetuar os dons, Jesus disse claramente que os sinais seguiriam os que crerem. Os que crerem não acabaram. Os que creem continuam crendo hoje, amanhã, daqui a 10 anos, enquanto Jesus vier, a igreja vai estar aí sendo, né, cada vez mais aumentada, e as pessoas vão estar crendo e vão estar recebendo, e os sinais vão continuar acontecendo. Então, foi Jesus que disse que os dons foram dados à igreja, e obviamente eles continuarão existindo enquanto a igreja existir. Então, eu defino dessa forma aí lá em Marcos 16.
Quanto à pergunta, qual que foi a pergunta mesmo, reverendo? Qual Se uma pessoa receber uma revelação. Sim. Então, olha só. Novamente, como eu disse na outra resposta, o dom, ele tem essa função. Por exemplo, 1 Coríntios 14, quando Paulo está dizendo aqui, a partir do versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. O dom de profecia, aqui no contexto de 1 Coríntios 12, e não de Romanos 12, que aí já é uma outra face da profecia lá, é revelar particularidades íntimas do indivíduo. Então, nós não vamos achar aqui referência dizendo da minha pessoa particularmente, mas o Espírito de Deus que tudo conhece pode revelar, e isso vai gerar fé, isso vai gerar glória a Deus, e isso são dons que o próprio Espírito deu à igreja para aquilo que é útil. E nós estamos acabando de ver aqui Paulo explicando à igreja um dos sentidos desse dom da profecia. Então, essa revelação que vai trazer algo particular de alguém não está escrevendo outro evangelho e nem indo de encontro a um cano que está fechado. Porque o cano fechado, ele traz os princípios, as bases da nossa fé, da nossa doutrina, porém os dons vão trazer particularidades. E eles estão aí para isso mesmo, para a edificação da igreja. Muito obrigado, pastor Fabrício. Reverendo Marco. Eu só queria, sem todo respeito, recitando Marcos 16, ali, quando Jesus fala daquela texto que o irmão citou, né, ele diz assim: esses sinais acompanharão os que creem. É interessante que o verbo ali não está no futuro, está no presente. Há uma discussão aí com relação ao Marcos, o texto mais curto ou mais longo, mas independente disso, aqui o tempo do verbo aqui é o presente, como se ele se referisse àquela geração da qual ele estava falando, tá? Com relação à minha questão, o próprio irmão comentou que hoje nós temos aí algumas igrejas de linha pentecostal que extrapolam, que trazem profecias não bíblicas. Dentro desse contexto, ainda que eu entenda, ainda que eu entendesse uma continuidade, isso gera um problema hoje. Hoje eu não saberia, entrando numa igreja, discernir se aquele profeta é de fato um profeta de Deus ou alguém que está falando de si próprio. Quando Paulo fala da pessoa ser convencida dos seus pecados, eu creio hoje que a própria Escritura, o Espírito Santo, através da Escritura, da pregação e exposição da palavra, ela atua de forma muito particular para revelar os pecados. Algo que não era possível na igreja primitiva, porque não havia um cânon, estava sendo construído. Agora, a partir do momento em que eu tenho a Bíblia e a minha preocupação como pastor de uma igreja é expor as verdades aqui inseridas, e eu estou ali no púlpito, não falando de mim mesmo, ou trazendo uma revelação que eu recebi extraordinariamente, mas fundamentando aquilo que eu entendo, naquilo que já foi revelado, inspirado e plenamente concluído pelo Espírito Santo, as pessoas que me ouvem, eu não preciso de uma revelação essa bíblica para que elas sejam tocadas, porque eu creio que o Espírito Santo está ali e está agindo, e ainda que o tema que eu estiver tratando for completamente diferente daquilo que ela está ouvindo, o Espírito Santo pode agir num coração e fazê-lo entender as suas necessidades, fazê-lo entender as suas misérias e fazê-lo se converter e se prostrar aos pés de Cristo, independente, sem a necessidade de uma expressão. Evitando com isso qualquer tentativa humana de trazer uma profecia que, na verdade, é mais, na verdade, uma profecia humana do que uma profecia vinda de Deus. Muito obrigado. Bom, agora é a vez do pastor Fabrício fazer a segunda pergunta dele ao reverendo Marco. Correto.
Antes, deixa só mais um parecer. À vontade. Bom, se o senhor for fechar Marcos 16, entender que aquilo é no presente, então nós vamos ter problema também no versículo anterior, que diz que quem crer e for batizado será salvo. Então nós vamos ter que jogar todo mundo para lá também. Então ninguém crê mais. Então essa questão do crer, na minha versão aqui, a revista corrigida, está: esses sinais seguirão aos que crerem. Mas isso eu acho que não muda muita coisa. Quanto à questão de receber uma profecia humana ou não, a própria instrução de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, ele vai dizer que quando eu recebo uma profecia, eu julgo a profecia. E eu tenho poder para isso, porque eu tenho um Espírito Santo para isso. Para dizer, não creio, e pronto. Então não gera confusão, porque eu tenho uma aplicação do próprio Deus nesse sentido. Então, se é humana ou não, amém, se ela vai gerar confusões ou não, isso vai depender, obviamente, de quem está recebendo. Porque eu julgo a profecia, justamente porque é um dom, está vindo de uma pessoa imperfeita para outro imperfeito, mas o mesmo Espírito que está usando o profeta lá para falar comigo, eu tenho o mesmo Espírito aqui. Então, eu posso discernir, sim, não, não é, e encerro sem problema algum, porque Deus não é confusão, não é Deus de confusão, como está no mesmo contexto de 1 Coríntios 14. Bom, minha segunda pergunta é a seguinte: eu já até dei uma pincelada aqui. Eu pergunto o seguinte: se os dons cessaram, por que é que a instrução bíblica dentro de 1 Coríntios 14, ou até 12, 13, 14, que a igreja deve buscar os dons, se eles cessaram? O senhor entendeu a pergunta? 3 minutos, senhor. Bom, ou se eles cessariam, né? Claro. No contexto de Coríntios, né, da carta de Paulo aos Coríntios, havia uma igreja que tinha por prática ali, veja, nós estamos num período ainda apostólico, não há dúvida disso. E dentro as igrejas existentes no momento, nós temos a igreja de Corinto, a prática de cultivar os dons. Paulo começa a carta dizendo, louvo a Deus porque nenhum dom vos falta. Isso está lá no início da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Entretanto, a forma como eles administravam os dons causava problema à igreja. Nós sabemos disso, tanto que é isso que vai fazer com que Paulo pare, no caso ali, do capítulo 12 ao 14, interfira e diga assim: se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Entretanto, nós estamos num período apostólico e ali há dons, não há ainda uma escritura fechada, de novo, volto a falar isso, não há um cânon fechado, a prática, a ideia dentro dos contextos, até não só dentro da religião cristã, mas dentro do contexto religioso da época, de que a relação entre os homens e uma divindade traria uma manifestação com sinais. Isso os coríntios trouxeram para dentro da igreja, e Paulo ali, ele não os adverte no sentido de impedi-los de fazer isso, mas cria regras para que aquele momento não se torne um momento espúrio com pessoas falando coisas que não deveriam ser ditas. Então agora, quanto em relação aos dons, Paulo não restringe os dons apenas à língua e à profecia. Ele mesmo, Paulo, fala que ele falava muito mais línguas do que os próprios coríntios. Ali, aí a grande questão ali é se ele está dizendo, isso aí seria uma questão para a interpretação desse texto específico, se ele está falando de línguas estranhas, não reconhecidas, ou uma língua no sentido de falar a língua dos povos que estavam ao redor de Jerusalém. Mas supondo que seja uma língua estranha, porque havia que ter um intérprete, ele está se normatizando para aquele momento da igreja. E claro, eles deveriam procurar os dons. E a profecia no sentido de que, não de trazer coisas novas, mas de revelar a vontade de Deus através daquilo que já estava escrito, das suas palavras. Então, essa procura dos dons, ela continua sendo necessária para a igreja hoje. Apenas alguns dons
não devem ser, não são mais necessários para a atual conjuntura da igreja. Obrigado. Pastor Fabrício, seus comentários. Bom, discordo, porque aí vou retornar aquilo que eu já disse no começo. Quem entende que o cânon interrompeu os dons, não é o Novo Testamento. Nós não temos como fundamentar isso, foi uma das perguntas que eu fiz. E essa questão de que Paulo, realmente ele estava organizando a igreja, mas não que os dons eram um problema. Os dons não eram um problema. E Paulo não somente estava organizando, como incentivando, porque por 2 vezes, como já leu aqui, nós lemos aqui, ele diz: buscai com zelo os melhores dons, o de língua, o estranha, com interpretação, e a profecia, e também essa profecia aqui, como ele mesmo já explicou no capítulo 14, que a gente já leu aqui, que é aquele que traz uma revelação particular de alguém, e não aquele de proferir a palavra de Deus, que está em Romanos 12, naquela lista de dons lá. Então, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo, ele não interrompe, ele promove, ele incentiva e organiza, colocando ali para a igreja prestar mais atenção na organização, na ordem do culto, para que Deus fosse glorificado de fato e que os dons fossem exercitados. Aliás, ele diz para a igreja: olha, não proibais falar línguas, não desprezeis as profecias. Ele incentiva os dons o tempo inteiro. Então, eu acredito que, sem dúvida alguma, infelizmente, brecar os dons com esse entendimento de que foi para aquele momento, ou foi por conta do fechamento do cânon, é algo que a gente está fundamentando numa atitude que não é a atitude da igreja primitiva, que estava completamente mergulhada nos dons espirituais, e que poder que não era essa igreja, né? Obviamente que hoje, talvez a gente não esteja mais nessa mesma fé, mas os dons estão aí, sem dúvida alguma, acontecendo. Línguas, a glossa, o dialeto, a língua estranha, ou um idioma conhecido sendo falado, enfim, os dons estão aí, sem dúvida alguma. Essa foi a minha... Concluiu? Muito bem, nós vamos para o intervalo. Na volta, o terceiro e definitivo bloco a respeito desse assunto. Não sai daí, a gente já vem. Esse é o programa Vejam Só, hoje discutindo se os dons continuam, baseado na interpretação que o apóstolo Pedro fez em Atos do capítulo número 2, da profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito. Como a profecia de Joel não se cumpriu ainda inteiramente, talvez os dons também tenham sido interrompidos, sei lá. Conosco o reverendo Marco Antônio Rodrigues, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai fazer a derradeira pergunta dele ao pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Voltando à questão da carta de Paulo aos Coríntios, é interessante que em nenhuma outra epístola a questão dos dons espirituais é tratado desta forma. Se refere a uma igreja, se as outras igrejas elas manifestavam os mesmos dons e tinham esses dons, por que isso não é evidenciado? Será que, e Paulo fala aqui em Coríntios 13, o irmão já mesmo citou no início da nossa conversa, que havendo profecias, cessarão, havendo línguas, também cessarão. Essa ideia de que eu tenho que ter os dons hoje, principalmente estou falando aqui dos dons de êxtase ou os dons verbais, não estaria, de alguma forma, ela não deveria ter um outro referendo de outros textos da Bíblia, ao invés somente da igreja em Atos? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Então, 3 minutos para o senhor. Bom, eu entendo que toda doutrina genuinamente cristã, ela precisa ser verificada ao longo do Novo Testamento em mais de uma referência. Então, se nós temos capítulos tratando de um assunto, eu acho que está mais do que fundamentado que é uma realidade para a igreja cristã. Se a gente for fazer como o pastor está colocando, nós vamos dizer então que a ceia foi tratada só na igreja de Corinto.
Ou lá em Lucas 22:19, quando Jesus, então, está falando fazer isso, quando ele está instituindo a ceia. O fato é, há fundamentos e muitos versículos, ainda que esteja dentro de uma mesma carta, tratando de algo que é uma realidade da igreja primitiva. E esta igreja primitiva é a base para que a mesma doutrina, que é genuína, é cristã, é apostólica, hoje exista. Então, não entendo que isso é uma restrição lá. E também não entendo que as profecias cessarão, havendo línguas cessarão, no fechamento do cânon, que não sei se me pareceu que o reverendo entende que 1 Coríntios 13 está dizendo isso. Porque eu entendo que 1 Coríntios 13 está dizendo da vinda de Cristo. Aí cerrou tudo mesmo. Aí fechou. Aí vindo o que é perfeito, Jesus. Aí fechou, a igreja subiu, fechamos as portas, amém. Mas enquanto a igreja estiver aqui, os dons estarão aqui. Porque quem perpetuou e quem ordenou que estes dons que foram derramados na igreja em Atos capítulo 2, foi o próprio Cristo dizendo que já mencionamos aqui, que estes sinais seguirão aos que creem, ou os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, etc, e etc. E aqui, como Paulo abundantemente trata do assunto, acerca dos dons, quando escreve aos Coríntios, como também abundantemente na carta de Corinto, ele dá e sobra argumentos acerca da ceia do Senhor. Obrigado. Seus comentários, reverendo. Bom, com relação à ceia, nós não temos só, nós temos a instituição da ceia, pelo menos pelos 3 evangelistas sinóticos sendo relatados, e mais as instruções à igreja de Corinto, que tinha pervertido a ceia. Esse é um caso, ali é uma questão de correção mesmo, da perversão da ceia nas festas ágape. Com relação aos dons aqui revelados, parece-me que, ainda que eu não entenda a questão da cessação dos dons, ou havendo línguas, havendo profecias, como o fechamento do cânon, eu entendo, isso parece-me no capítulo 13, que ele diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Como sendo as marcas que vão acompanhar a igreja, não necessariamente os dons estáticos, os dons de profecia e de línguas. Então, há aqui uma colocação de Paulo, no sentido de que essas evidências, elas não são necessárias de forma plena, porque a partir do momento em que a igreja... O que importa para a igreja é o testemunho. Quando eu pego Lucas, voltando ao nosso texto original, qual o propósito de Lucas e Lucas Atos? Mostrar o início da nossa redenção em Cristo, depois a continuidade dessa redenção na manifestação do fundamento apostólico que toma o livro de Atos como completo. Esse é o propósito de Lucas. E quando ele registra o sermão de Pedro, ele então está registrando nesse contexto de mostrar que ali se concluiu, ali Deus concluiu a sua obra salvífica, que agora vai alcançar todos os crentes de todos os tempos, com a presença do Espírito, sim, mas de uma forma particular, através dos apóstolos, e primeiramente do colégio apostólico ali em Jerusalém, e posteriormente de Paulo no seu ministério. Muito obrigado, reverendo. Pastor Fabrício Costa, sua última pergunta. Ok, vou ser breve aqui, só um comentário rapidinho. Se Paulo estivesse encerrando os dons em 1 Coríntios 13, nós teríamos aqui uma confusão, 2 confusões. Primeiro, ele está dizendo, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Se nós vamos aniquilar tudo aqui, temos que colocar a ciência aí também nessa conta, junto com a profecia e com as línguas. E sabemos que isso não aconteceu. Então, isso aqui está mostrando para nós que ainda existe ciência, ainda existe línguas e ainda existe profecia. E o problema número 2, se Paulo estivesse encerrando aqui dizendo, agora pois, ou seja, a partir de agora, neste momento, neste tempo, o que permanece é só fé
esperança e amor, não faz o menor sentido ele continuar a sua carta dizendo assim depois: bom, então, seguir com zelo e procurar com zelo os dons espirituais. Ele acabou de falar que não cessou. Então, não faz sentido. O contexto não aceita essa interpretação que o reverendo colocou. Bom, vamos lá. Minha última pergunta é a seguinte: se os dons foram dados à igreja, como a gente acabou de ver em Atos capítulo 2, cumprindo-se então a profecia de Joel, e a gente também sabe que a obra de Deus ela é feita de dons, é preciso habilidade de Deus, capacitação de Deus, como é que, havendo ainda igreja, Deus retiraria alguns dons que foram dados para essa mesma igreja? Ok. 3 minutos, reverendo. Bom, na verdade, o que estou dizendo é que Deus não que ele retirou, ele cumpriu o propósito dele com alguns dons. Os dons são distribuídos a cada um conforme para o benefício da igreja, para o proveito da igreja. É o que Paulo vai falar nas suas cartas. Nesse sentido, os dons espirituais, ou esses dons de língua, profecia, cumpriram o seu propósito. Então, eu não estou dizendo aqui que ele não dá dons, ele vai continuar dando dons de acordo com a necessidade de cada igreja, em cada época, em cada momento, dons de misericórdia, dons de bondade, de hospitalidade, dons que vão compor e vão fazer com que a história da igreja seja construída. O que eu estou afirmando aqui é que, tendo os dons extraordinários cumprido o seu papel, eles não são mais necessários. Então, a distribuição dos dons, eles sempre são dados por Deus visando um benefício da igreja como um todo. Se eu percebo que a distribuição de certos dons está causando mais confusão do que ajudando, ainda que o irmão tenha aventado aí o discernimento do Espírito, mas não é isso que nós vemos na prática, isso me faz pensar assim, por que isso? Eu começo a olhar para a Escritura e percebo que na história da igreja, como o próprio, como foi colocado no início do nosso debate de hoje, durante muitos anos isso não foi usado, pelo menos não foi relevante, e nem por isso a igreja deixou de caminhar, deixou de crescer, deixou de dar testemunho. Então, defender os dons como apenas uma ferramenta para que a igreja cresça, é minimizar o poder do Espírito, que pode agir apesar deles, que pode agir apesar dos dons, que pode agir independente de eu ter que ouvir uma língua estranha, ou de eu ter que ver alguém entrando num transe e trazendo uma mensagem que diz ele vem do céu. Então, quando eu dependo desses dons extraordinários para que a igreja cresça, eu não estou valorizando a ação do Espírito, estou minimizando, porque eu estou fazendo com que o Espírito dependa de atos extraordinários para que a igreja continue a crescer. Muito obrigado. Pastor Fabrício, seus comentários. Olha, eu não vejo dependência de dons. Os dons são o que exatamente eles foram criados para fazer. Eles abençoam a vida da igreja, eles glorificam a Deus, e é dado a cada um para aquilo que é útil. Agora, é interessante que o senhor coloca com facilidade os dons de Romanos 12, mas o problema é com os dons de 1 Coríntios 12, porque são os dons extraordinários, os dons sinais. E é interessante que há uma vigência que o senhor coloca nesses dons extraordinários, que voltamos a dizer aqui, não é possível identificar essa vigência dentro das páginas do Novo Testamento. A vida da igreja primitiva não ensinou isso. Aliás, ela não dá nem essa ideia. Pelo contrário, ela promove isso. E ainda que esses dons sinais possam vir gerar problema, vamos ser bem claro aqui, que o crente, o homem, ele é um gerador de confusão mesmo sem dom. Há muita confusão que o crente gera só com os dons de Romanos 12. Eu tenho o dom da exortação. Vai lá e arrebenta o outro irmão com a palavra mal colocada, mal falada, e está usando o dom de Romanos 12. Então o problema não é o dom é de Deus. É uma capacitação de Deus. O problema
é se há maturidade no indivíduo, né? Ou espiritualidade, ou se de fato ele tem aquele dom para exercê-lo. Então, eu fecho aqui a minha tréplica e acentuando que, sem dúvida alguma, na minha ótica, os dons estão aí, continuam aí, e eles não são fator de geração de confusão. Quem gera confusão é e sempre será o homem, que tem a capacidade de denegrir e distorcer as coisas que são de Deus, né? Benefícios, bênçãos que Deus dá à sua igreja. Muito bem. Você ouviu com atenção o reverendo Marco Antônio Rodrigues, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá do Parque Buturuçu, e também o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, em Caieiras, na Grande São Paulo. Quem quiser entrar em contato com eles, a maneira de fazê-lo está exposta no Facebook, facebook.com/programa, vejam só, tá bom? E vão ver o resultado parcial da enquete. Tem como ver agora? Vamos lá. Você acredita que o cumprimento da profecia de Joel foi interrompido até a volta de Cristo? 72% disseram que não, 28% disseram que sim. E a gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Deus abençoe e fiquem com todos. Fiquem todos com o Senhor.